Olá, vamos dar início ao nosso estudo de hoje. Vamos iniciar com a nossa prece. Querido e amado Senhor Jesus, mais uma vez em pensamentos nos reunimos em Teu nome. Abençoa, querido Senhor, os nossos propósitos de aprendizado. Que o Teu amor possa sempre encontrar eco em nossos corações. Que assim seja. Olá, amigos! Mais uma vez estamos aqui para darmos prosseguimento ao nosso estudo. Nós que somos o grupo de estudos das obras básicas da Escola Espírita Francisco Xavier, que temos os nossos trabalhos doutrinários acontecendo sempre às segundas-feiras na nossa casa, das 19h30 às 20h30. E o nosso estudo com o grupo de estudos das obras básicas, nesse formato e de forma presencial, sempre às quartas-feiras, das 19 às 20 horas. Então, é um prazer, toda semana, nós continuarmos nos aprofundando no estudo do livro dos Espíritos. Então, quem estiver passando por perto, se for segunda, vem para assistir os trabalhos doutrinários da casa na quarta-feira. Será muito bem acolhido pelo grupo para estudar com a gente. E quem não pode, porque está distante, acompanha aqui nesse formato aqui através do canal. Então, vamos lá? Vamos iniciar o nosso estudo de hoje? Bom, aqueles que estão chegando aqui pela primeira vez, meu nome é Sandra Naira, sejam muito bem-vindos. Nós somos o GEOB, o grupo de estudos das obras básicas da Escola Espírita Francisco Xavier. Nós estamos estudando o livro dos Espíritos, nós estamos no livro 2º do Mundo Espírita, ou dos Espíritos, e no capítulo 6º da Vida Espírita. No momento, nós estamos no item que trata das sensações, percepções e sofrimentos dos espíritos. E esse item, Kardec faz 20 perguntas aos espíritos para saber de várias informações, para esclarecer para a gente várias informações sobre isso, sobre sensação, sobre percepção, quando nós não estamos mais no plano material, quando não estamos mais encarnados. E na pergunta número 257, Kardec faz um grande resumo de todas as respostas que os espíritos deram com relação a esse item anterior, que trata de percepção e sensação. Então, ele dá o título desse item, que começa com a pergunta 257, com a pergunta não, com o item 257, porque não é uma pergunta, ele chama de ensaio teórico sobre a sensação nos espíritos, que na verdade é o quê? Ele fez um grande resumo de tudo que os espíritos responderam das perguntas que ele fez. Então, como o resumo é bem extenso, né? Não daria para a gente ler de uma vez só, e a intenção do grupo não é um grupo de leituras, a gente não está aqui para ler o livro dos Espíritos, nós estamos aqui para estudar, então nós nos debruçamos nas respostas que os Espíritos deram, fazemos as nossas reflexões sobre o que Kardec perguntou, o que é que ele queria que os Espíritos informassem para a gente através daquela pergunta. Então, como nós somos um grupo de estudos que não temos pressa, nós estamos dando conta desse ensaio teórico com calma. Na semana anterior, nós fomos até o 2º parágrafo desse ensaio teórico e hoje nós vamos dar prosseguimento. Então, na verdade, hoje nós vamos para o item ensaio teórico sobre a sensação nos espíritos, item 257 do livro dos Espíritos, e vamos dar prosseguimento no 3º parágrafo, quando Kardec termina no parágrafo anterior dizendo, né,
aqui nós veremos algumas coisas, porque ele está falando um pouco mais sobre o perispírito. E quem está chegando aqui agora, para poder, né, se inteirar melhor, vai lá nos vídeos anteriores para acompanhar o que é que Kardec já disse, quais foram as reflexões que nós fizemos. E hoje nós daremos prosseguimento com o terceiro parágrafo, em que ele vai esclarecer mais questões sobre o perispírito e sobre a sensação, né? Porque é um ensaio sobre a sensação nos espíritos. Lembrando para vocês aqui que eu leio aqui para vocês a tradução do Livro dos Espíritos feita por Sandra Kepler, com a introdução de Hermínio de Miranda, e de casa vocês acompanham com a tradução que vocês tiverem. Então vamos lá? Vamos dar prosseguimento ao nosso estudo de hoje. Kardec vai continuar o seu ensaio teórico, o seu resumo, dizendo: a experiência nos ensina que, no momento da morte, o perispírito se desprende gradativamente do corpo. Nos primeiros instantes, o espírito não compreende a sua situação, não acredita estar morto, sente-se vivo, vê seu corpo ao lado, sabe que é seu e não entende por que esteja separado. Esse estado perdura por todo o tempo enquanto existir um liame entre o corpo e o perispírito. Um suicida nos relatou: não, eu não estou morto. E acrescentava: e no entanto, sinto os vermes que me roem. Ora, seguramente, os vermes não roíam o perispírito, e ainda menos o espírito, mas sim o corpo. Mas como a separação do corpo e do perispírito não estava completa, havia uma espécie de repercussão moral que lhe transmitia a sensação do que se passava no corpo. Repercussão não é bem o termo, pois poderia dar a entender um efeito muito material. É antes a visão do que se passava no corpo, ao qual o perispírito continuava ligado, que produzia nele essa ilusão tomada por real. Assim, não se tratava de uma lembrança, pois durante sua vida não fora roído pelos vermes. Era uma sensação atual. Ufa, que capítulo interessantíssimo! Quantas informações Kardec traz aqui para a gente refletir. Como é o desligamento do corpo físico, quais são as primeiras sensações que nós sentimos quando nos afastamos dele, o que está acontecendo com aquele corpo físico, o que é que chega de sensação no perispírito e, por consequência, o espírito apreende e consegue entender essas sensações, muita coisa. Então vamos aqui voltar com calma, para que a gente entenda. O objetivo de Kardec ao fazer esse resumo é justamente isso, que a gente possa entender da melhor forma possível, para que a gente não fique com fantasias, para que a gente não fique com medo do processo, de quando a gente deixar, quando o desencarne acontecer, quando o desligamento desses laços que unem o corpo físico ao perispírito e o espírito, que utiliza esses dois instrumentos, que é o perispírito e o corpo físico, para desmistificar, para a gente começar a perder o medo e achar que vai ficar ali sentindo tudo que está acontecendo. O corpo está lá em putrefação, ou seja, se desfazendo, se desintegrando, porque é um corpo orgânico. Ai, meu Deus, então se eu fico vivo, eu fico sentindo tudo isso que está acontecendo com esse corpo físico. Então, para desmistificar isso, para tirar esses medos, essas angústias, que é isso que faz com que a gente vá temer a morte, que nada mais é uma passagem de uma dimensão para outra, porque o espírito é imortal, o ser, a individualidade não morre, é o corpo físico, a roupa que ele utiliza aqui na dimensão material é que deixa de existir. Então, a intenção de Kardec ao fazer esse resumo, né, deixar bem explicadinho o que os espíritos foram dando de informações em cada uma das respostas, é para acalmar,
para informar, para facilitar o nosso entendimento e desmistificar o medo da desencarnação ou da morte do corpo físico, porque nós já sabemos que o espírito é imortal. Então vamos lá, voltar com calma agora para a leitura do ponto que a gente fez, né? Desse outro parágrafo. Então, a experiência nos ensina que no momento da morte o espírito se desprende gradativamente do corpo. Então não é desencarnou, o perispírito sai de rompante de uma vez só. Não, ele vai se desligando gradativamente, porque ele está ligado molécula a molécula ao corpo físico. Então esse processo é gradual, ele vai lentamente, o corpo perispiritual, se afastando desse corpo físico ao qual ele é completamente integrado. E o que é que acontece que Kardec vai dizer aqui? Quando ele diz a experiência nos ensina, ele está querendo dizer pelas diversas comunicações dos espíritos que relataram como o processo acontece, a gente depreende de que isso acontece dessa maneira. Então, como é assim gradativamente, o que é que acontece? Nos primeiros instantes, o espírito não entende bem a sensação. Então, assim, o corpo físico, né? Acabou, o corpo físico pereceu, porque o corpo físico morre, acabou, a vida orgânica cessou naquele corpo físico. O espírito que está ali, que está próximo e que ainda sente muitas sensações, porque não se desprendeu completamente, ele não entende, ele não acredita. Ele diz, como que eu estou morto se eu estou vendo meu corpo aqui agora? Como que eu estou morto se eu estou sentindo? Se eu estou sentindo o que é que está acontecendo, como é que eu posso estar morto? Então é o que ele vai dizer, que nesses primeiros instantes, o espírito ainda não sabe o que é que está acontecendo. Ele está meio confuso com o processo. Aí que ele diz que ele vê seu corpo, sabe que é seu. Então eu estou vendo, eu já reconheço meu corpo físico. Se eu olhar agora, se eu desencarnar aqui agora, calma, não vou fazer isso não para não assustar vocês. Pode deixar para mais tarde ou para outro dia. Eu vou olhar, eu vou ver, eu tava com essa blusa, eu tava com essa cor rosa, eu tava com esse colarzinho. Eu tô vendo como é que eu morri, como é que eu não tô aqui? Então, ele vê e não entende por que que ele tá separado dele. Por que que eu tô aqui, eu tô olhando e eu tô olhando para meu corpo? Como pode isso? Como posso estar vendo o meu corpo? Então, não entende. E aí ele continua dizendo que isso vai perdurar por todo o tempo, enquanto tiver ainda uma ligação entre o corpo e o perispírito. Enquanto esse desligamento não for completo, o espírito ainda vai estar sentindo as impressões que o corpo físico, que está ocorrendo no corpo físico. E aí ele traz o exemplo de alguém que tirou a própria vida. E o que é que aconteceu com essa pessoa? Como no processo do suicídio, ainda tem muito tônus vital, ainda tem muita vitalidade naquele corpo, porque a morte não foi algo natural, foi algo provocado, ainda tem uma quantidade de energia vital muito grande. Então, vai ser, o desligamento vai ser muito mais demorado, porque tem muita vitalidade ainda naquele corpo físico. E por ter muita vitalidade ainda nesse corpo físico, e o perispírito vai demorar um pouco mais para se desprender, a sensação de que ele ainda está naquele corpo é muito presente. Então, o relato dele diz assim, como que eu vou estar morto se eu estou vendo, né, o que está acontecendo com o meu corpo físico? E eu estou tendo as sensações do que está acontecendo com ele. Esses vermes corroendo esse corpo. Eu estou sentindo isso aí. Aí Kardec vai dizer, ora, seguramente os vermes não roíam o perispírito, que é o corpo agora que este espírito está se utilizando para se manifestar. Porque se não tivesse o perispírito, ele não poderia se expressar. Primeiro ele se expressava porque tinha perispírito e corpo físico. Porque o espírito em si é essência. Então, para se expressar, ele precisa de uma contenção, de uma matéria que agregue aquele ser que ele é, para que ele possa expressar-se.
Se ele deixa o corpo físico, ele ainda tem o corpo perispiritual, por isso ele pode se expressar, pode se manifestar. Então, Kardec faz questão de esclarecer. Embora os suicidas, embora as pessoas que têm mortes ou violentas e digam que estão sentindo o que está acontecendo com o corpo, naquele momento elas não estão se referindo ao perispírito. Elas estão se referindo que ainda sentem impressões, e não é nem a sensação em si do que é o que está acontecendo no corpo físico. Essa lembrança, como nós já vimos nos parágrafos anteriores, e o ver o que está acontecendo com aquele corpo impressiona e dá a sensação de que está sentindo o que está acontecendo. Mas Kardec deixa bem claro aqui, não tem verme, não tem nenhuma deteriorização que esteja acontecendo, pode não ser só porque foi suicida, né, mas um processo de desestruturação normal do corpo físico, que é orgânico. Quando não tem espírito ligado a ele, aquele corpo vai se desfazer. Então vai ter o processo de putrefação, para aqueles elementos que constituem aquele corpo voltar de onde eles vieram, o planeta que ofereceu esses elementos. Então, Kardec vai dizer, não é o perispírito que está sendo roído ali, por isso ele está sentindo, porque o corpo que ele tem agora é o corpo perispiritual. E quando ele diz, eu estou sentindo os vermes me roerem, não tem verme nenhum roendo o perispírito, né? E ele diz, e ainda menos o espírito, para diferenciar bem. Corpo físico, perispírito e espírito, que é a essência em si. Se não está, o que está acontecendo no corpo físico não atinge, no sentido de não está acontecendo, não está sendo roído o perispírito, que dirás o espírito, a essência que é. Mas o que é que está acontecendo? O corpo físico é que está passando pelo processo. E aí Kardec diz, mas como a separação do corpo físico e do perispírito aí não tinha sido completa, ainda tinham liames, ou seja, ligações desse perispírito com esse corpo físico, Kardec vai dizer, há uma repercussão moral que lhe transmitia a sensação do que se passava no corpo. É como se a gente vê assim, ó, a gente olha o fogo, né? Se a gente se queimou uma vez, a gente encostou sem saber, ai, queimou. De uma próxima vez, quando a gente olha, né? E às vezes a gente tá até assim, num vídeo ou numa televisão, que como se a gente fosse botar a mão, a gente tem a sensação de que vai sentir o queimou também. Então, não está sentindo o que está no corpo, não está indo para o corpo físico. Mas como essa ligação ainda não se deu por completa, o que ocorre no corpo físico, o espírito vendo, ele tem uma repercussão, como se tivesse acontecendo. O temor de ver o que aconteceu naquele corpo, que lhe era tão íntimo, que andou com ele. Eu gostava tanto daquele corpite, ele ficava comigo o tempo todo, me ajudava. Então, essa repercussão, que na verdade é moral, né, transmite a sensação do que está acontecendo no corpo. E ele esclarece, ainda dizendo, repercussão não é bem o termo, pois poderia dar a entender um efeito muito material, como se está acontecendo no físico e tem uma repercussão e passa para o perispírito. Não, é uma impressão. E aí ele vai dizer, é antes a visão do que se passava no corpo, ao qual o perispírito continuava ligado, que produzia essa ilusão tomada por real. Então, o espírito, a partir do momento que ele se desligou do corpo físico, tudo que acontecer agora com esse corpo, para cortar perna, braço, pé, dedo, ele não vai sentir mais nada. Mas se ele tiver muito ainda com o perispírito ligado e ele tiver uma vida muito materializada, não tem nenhuma noção de espiritualidade, não acredita que a vida toda é aqui e agora, porque ele está muito voltado
para esse mundo material, ao ver o que está acontecendo, ele tem uma impressão como se fosse algo real e como se aquilo tivesse chegando para ele como uma dor, como um sofrimento. Então ele vai dizer, o que acontece na verdade é a visão do que se passa no corpo e como esse perispírito ainda tem ligações com esse corpo, essa ligação, ao ver aquilo ali, produz uma ilusão, como se aquilo estivesse acontecendo naquela hora, como se aquilo fosse real, como se eu estivesse vendo, sentindo realmente. Quando eu me afastar, que o meu corpo físico começar a se decompor, que os vermes começarem a se alimentar, né? Porque todo mundo quer viver, toda a vida quer continuar, tem ânsia para viver. Os vermes também é alimento para eles ali naquele momento. Até o ponto que serviu para mim o meu corpo, beleza. A partir do momento que não serve mais para eles, agora é alimento. Então, ao ver isso aí, se eu sei que eu não estou mais ligada àquele corpo, eu tenho a certeza absoluta que eu já estou em outra dimensão, eu posso olhar e nada do que acontece naquele corpo me afeta mais, porque não tem nenhuma ligação minha com aquele corpo. Eu vou olhar e dizer assim, olha para isso, o que é que acontece, ó? Como é que um corpo se decompõe? Esse corpo já foi instrumento para mim durante 50 e tantos anos, no meu caso, eu desencarnar por agora, e serviu de roupa, serviu de instrumento de manifestação, eu que sou um espírito imortal, mas olha o que está acontecendo com ele agora. Mas isso não vai me afetar, isso não chega para mim. Isso não afeta o meu perispírito, no sentido de que, então vai, já que ele era muito ligado, vai corroer também o perispírito? Não. E à medida que nós nos esclarecemos, na medida que nós nos damos continuidade através dos estudos, através das experiências que nós temos e vivenciando, que nós vamos entendendo cada vez mais, ampliando a nossa consciência, nós vamos nos desligando desse apego a esse corpo material. Ele foi muito bom enquanto ele foi útil para a minha manifestação enquanto espírito imortal. A partir do momento que ele não serve mais, que a vida orgânica nele cessou, ok, tudo bem. Eu tenho meu perispírito agora, que não vai sofrer nada do que vai acontecer com esse corpo físico, e eu vou continuar na dimensão espiritual enquanto eu estiver por aqui na dimensão espiritual. E quando for necessário, e quando eu tiver que retornar à dimensão material para um novo aprendizado, para integrar outras habilidades, para dar prosseguimento no meu processo de desenvolvimento espiritual, prontamente eu vou formar outro corpo físico. E aí Kardec vai esclarecer aqui uma coisa, que ele, nos parágrafos anteriores, diz que as sensações e a percepção é como se fosse uma lembrança do que foi registrado e vivido no corpo físico. Ele diz que nesse caso específico da decomposição e de sentir os vermes corroendo, não significa que isso é uma lembrança. Por quê? Pois durante a vida que a pessoa teve, ele não foi ruído pelos vermes. Essa sensação é a sensação atual por ver o que está acontecendo com o corpo físico. Agora sim ele está sendo corroído e dá essa impressão, essa ilusão de que ele está sentindo esses efeitos. Então tudo, gente, está aqui. Por isso que nós temos que nos informar, nós temos que estudar, nós temos que aprofundar para ampliar a nossa consciência e a gente poder perceber que o corpo físico ele é muito importante, porque sem ele o espírito não tem como dar prosseguimento ao seu aprendizado aqui no mundo material, através das relações, mas que a partir do momento que ele cumpre sua função, nós continuamos com o nosso corpo perispiritual e que o que acontecer com esse corpo perispiritual também não chega ao espírito, porque esse corpo perispiritual também é uma ferramenta, também é uma roupa, também é um instrumento do espírito imortal que não tem forma, né? Que não tem, que é uma inteligência, que é uma
consciência que vem do divino e do Criador e se expressa na dimensão imaterial, espiritual e na dimensão material, cumprindo a sua jornada de tornar-se princípio inteligente, sair de simples e ignorante e ir para a perfeição cabível ao espírito, ou seja, a consciência plena, a consciência que se amplia através da integração de habilidades, através das experiências que nós vivemos na dimensão que nós estivermos, na material ou na espiritual, ok? Então nós vamos ficar por aqui hoje com esse parágrafo, que ele tem bastante informações para que nós possamos refletir bastante, né? Hoje lá na instituição, no momento que nós estivermos aqui, enquanto vocês estão assistindo aqui, nós estamos fazendo as nossas discussões. Eu tenho certeza que serão muitas perguntas, muitas reflexões, muitas indagações que vão chegar, e na semana que vem a gente continua nesse item 257, né, Sandra? 257, para darmos conta desse resumão que é o ensaio teórico sobre a sensação dos espíritos, ok? Então, espero vocês aqui na próxima quarta, às 19 horas. Vamos orar? Querido e amado Senhor Jesus, nós te agradecemos por esses momentos de reflexão e aprendizado. Que o teu amor, querido Senhor, possa sempre encontrar eco em nossos corações. E o beijo especial de hoje vai para o nosso grupo, presencial. Todas as meninas, né? No momento somos só mulheres. Um beijo para cada uma de vocês, que toda quarta tá lá junto com a gente, estudando e depois assistindo também aqui os vídeos do canal. E claro, um beijo no coração de todos e até a semana que vem.